Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do professor Kleber Paixão. Seja muito bem-vindo e continue ajudando o canal a crescer. Eh, Hoje no vídeo, eu pretendo eh, fazer uma advertência, aconselhar e repreender algumas heresias. Me mandaram algum áudio de pregação e muita heresia e precisa ser repreendida. Ah, Dito isso, se você não gosta desse tipo de conteúdo, onde alguém é repreendido, você gosta só de que se fale bem, né? Eh, não gosta quando você é criticado ou, ou que você denuncie algo, pode pular o vídeo, pode ir embora, tá bom? Pode ir embora, não tem problema não. Não precisa curtir o vídeo, não precisa acompanhar, não precisa visualizar. Já pode pular o vídeo, não tem problema não. Mas isso vai ser uma advertência, conselhos e uma repreensão, né? Isso é importante. Primeira coisa que eu preciso falar para vocês. Isso aqui é minha Bíblia, minha velhinha Bíblia que sempre me acompanhou, já faz uns 15 anos que eu tenho ela aí. Aquela versão trinitariana, tradução trinitariana. Ah, Preguei já muita palavra de Deus com essa Bíblia aqui, em muito lugar. Congressos, cultos, busca dos dons, já preguei muita palavra com isso aqui. O conselho que eu dou para toda a igreja hoje nesse vídeo, entre o Kleber e a Bíblia, eu falava isso desde solteiro, vou ter que repetir novamente. Entre o Kleber e a Bíblia, você fica com a Bíblia. Entre o fulano e o ciclano e a Bíblia, você fica com a Bíblia. Entre o ancião e a Bíblia, você fica com a Bíblia. Entre o cooperador e a Bíblia, você fica com a Bíblia. Entre o cooperador de jovens e a Bíblia, você fica com a Bíblia. Entre o pastor e a Bíblia, você fica com a Bíblia. Entre presbíteros, pastores, ou qualquer. Entre um teólogo e a Bíblia, você fica com a Bíblia. Né? Ahn, e tem várias outras classes aí. Qualquer ensinamento, qualquer escrito que fale contra a Bíblia, você fica com a Bíblia e rejeita qualquer ensino, qualquer escrito, qualquer ensinamento, qualquer tópico, qualquer coisa. Você sempre fica com a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é a primazia no nosso meio. Então fica com a Bíblia. Tem tem muito irmão que muitas das vezes ele tem mais chances que outras pessoas, segundas chances, e outras pessoas não têm. Eu conheci ao longo da minha vida muitos pregadores que perderam o ministério por N motivos. Alguns motivos injustos, outros justos, mas eles nunca tiveram segunda chance. Mas tem a pessoa que tem a segunda chance na vida dele, é devolvido o ministério dele, e ele faz essa segunda chance um palco para qualquer coisa ruim e divulgar qualquer heresia, qualquer coisa, ensino errado da igreja. Então seria melhor não ter dado a liberdade, devolvido o ministério para a pessoa. A pessoa ganha o ministério de uma vez, novamente, e a pessoa não dá valor, né? Volta com ar de altivez e arrogância que é próprio de pessoas que não passaram pelo fogo da prova, das necessidades, das lutas da vida. E tem muitos aí que vai passar a vida inteira e não vai conseguir ter, muitas das vezes, uma chance, um ministério para anunciar o evangelho de forma genuína e bíblica. Esses dias me achincalharam porque eu fui num culto, atendi o culto e preguei, né? Como diz a gíria, minha raça foi acabada, acabaram com a minha raça na internet. Fui xingado pelos críticos e fui xingado por quem estava dentro da igreja. É, E aí, muitas das vezes, a pessoa tem o ministério, e olha que eu não tenho o ministério, mas a pessoa tem o ministério e a pessoa faz por onde para pregar uma baita de uma heresia em cima de um púlpito.
A pergunta que não quer calar, até quando nós vamos suportar tudo isso? Até onde a gente vai ter que ficar aceitando isso? Não dá, a gente tem que denunciar, fazer as denúncias. Não vou mencionar nomes, porque eu não quero tomar nenhum processo. Mas, assim, tem que ser repreendido. Agora o erro eu vou denunciar. O pecado eu vou denunciar. O mal que a pessoa cometeu eu vou denunciar. O nome não vou falar, mas eu vou denunciar. Primeira coisa, a gente precisa olhar para a Sagrada Escritura. É, eu vou dar um exemplo aqui. A Epístola de Judas. Ele diz assim no primeiro capítulo, a partir do versículo 3, ele vai falando assim: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos introduziram com dissimulação os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados por essa condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Né? Ele estava preocupado em escrever a graça comum, a salvação que é comum a todos. Ele ia falar do evangelho e tal. E ele falou, mas aí eu me senti um peso, eu preciso denunciar algo que tem gente que está introduzindo no meio da igreja, falando coisas que não condiz. Né? E eu estou nesse mesmo sentimento dessa passagem das Sagradas Escrituras. A gente poderia fazer qualquer vídeo aqui bíblico, uma aula teológica, poderia falar qualquer coisa aqui. Pergunte ao teólogo. Mas eu pensei, falei, não, tem que tocar a trombeta. Precisa ser corrigido. E eu vou fazer em 2 vídeos. Vou fazer esse e depois uma aula para corrigir o que foi dito em algum culto por aí esses dias. Né? Então, alguém, né, algum líder religioso, disse esses dias, citando a pregação de Filipenses, sem interpretar de forma correta Filipenses, sem fazer exegese, não sendo teólogo, pode ser até um bom advogado. Apesar que até eu fiquei com dúvida agora, né? Pode ser até um bom advogado, mas não é um bom teólogo. E por ter xingado a teologia, falado mal de diploma, quando você promove a ignorância e diz que a ignorância é melhor, eu fiquei preocupado. Um advogado dizendo isso, alguém que estudou, alguém que fez faculdade, alguém que tem diploma, falando que ter diploma é ruim, eu fiquei muito preocupado com isso. Mas vamos lá. O texto importante para nós pensarmos é o quê? Filipenses. Deixa eu ver se eu acho aqui no meu. Tô aqui aberto o meu Bible Logos. Bíblia Logos. Vamos lá. Só um momento. Filipenses. Capítulo 2. No capítulo 2, versículo 5 de Filipenses, Paulo escreve assim: Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e tornando-se semelhante de homens, e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo qual Deus também o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Né? O, 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 o autor bíblico, o Paulo, inspirado por Deus, ele está citando aqui uma passagem e muitos, sem entender, vou dar o contexto. Essa citação aqui provavelmente é um hino cristológico que a igreja já cantava nos cultos do primeiro século. A igreja, ao se reunir, já cantava isso. Isso aqui fazia parte da doxologia da igreja, da teologia doxológica da igreja. A igreja já adorava e já entendia que Jesus, na sua pré-existência, é Deus. E aí fala que ele, sendo em forma morfé, em forma de Deus, esse morfé aqui, usado aqui no contexto exegeticamente, não é só forma, tendo uma forma,
mas traz a ideia de uma ideia ontológica. Ele é Deus. Não é que ele só forma de Deus, mas ele é Deus. Mas depois eu vou ministrar uma aula só sobre isso, sobre a kenosis do Filho de Deus. E eu tenho um vídeo aqui no meu canal falando sobre a kenosis, mas eu acho que eu vou ter que retomar, fazer uma nova aula, porque vai ficando para trás, as pessoas não assistem. Mas tem um vídeo aqui só falando sobre a encarnação do Filho de Deus. E a kenosis é o termo técnico para dizer que ele se esvaziou. E aí precisa falar algumas coisas, né? Muitas das vezes a pessoa vai pregar e fala assim, sendo Deus entre os homens. Não é que ele é sendo Deus entre os homens. A encarnação, assim, gente, ele é Deus desde toda a eternidade. É o Filho de Deus, ele é coeterno com o Pai. Se é coeterno, consubstancial. Se é consubstancial, não é dois deuses e nem três deuses. É um único Deus que no seu ser mais íntimo há uma relação de pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, um único Deus em relação de três pessoas distintas. Só que na economia da salvação, na plenitude máxima de que Deus quis salvar o homem no seu projeto primordial, e daqui a pouco não vamos falar mais disso, e essa passagem que a igreja está cantando aqui, sendo em forma de Deus, usurpou. Usurpou aqui não se agarrou, não se prendeu em ser Deus, mas ele assumiu nossa humanidade. Só que essa ideia de se esvaziar, kenosis, que é o termo aqui, a pessoa muitas das vezes diz assim, dizem alguns teólogos, esvaziou-se de sua divindade. Nenhum teólogo diz isso. Isso aí quem diz é herege. Herege, ou outro tipo de... Nenhum teólogo sério fala que ele se esvaziou da divindade. Há consenso hoje teológico, acadêmico, ninguém fala isso, uma besteira. Quem tem noção de união hipostática, de estado de humilhação do Filho de Deus na encarnação, sabe que não tem nada disso. A pessoa tem que entender o seguinte, ele nunca deixou de ser Deus, mas vai assumir algo que nunca tinha. Ele nunca deixou de ser Deus, mas vai assumir algo que nunca tinha. Que é o quê? Ser humano. Não deixou de ser Deus, mas assumiu algo que não tinha, ser humano. Só que ele fala, e veio em forma de servo. E servo, por quê? Porque ele era o servo sofredor. E a palavra servo aqui é doulos, e tem outros termos correlatos. Gente, por que foi traduzido como servo? Porque servo também que traz a ideia de escravo. Não é só servo de servir, que era livre, que é uma outra baboseira que ando falando por aí. Era um escravo aqui mesmo. É o escravo que cuidava dos afazeres lá. A pessoa precisa estudar mais, sabe? Estuda o ambiente greco-romano. Se não estuda, vai falar bobeira em cima do púlpito. E então aqui é o escravo, ele vem em forma de servo sofredor, ele vem em estado de obediência. Por isso que era servo, ele veio para obedecer. Ele não veio para ser, ele veio para obedecer o pai, ele veio em estado de obediência. Por quê? Porque o primeiro Adão desobedeceu. O segundo Adão veio para obedecer. Onde Adão falhou, o novo Adão cumpriu. Você está entendendo como funciona? Então tem que tomar muito cuidado. Então ele assume a nossa humanidade em forma de servo sofredor. Então ele tem duas naturezas. Agora tem uma união de uma só pessoa em duas naturezas. A divina que ele nunca perdeu, mas assumiu uma nova, a humana. Essas duas naturezas numa só pessoa, elas são unidas, elas não se misturam e elas também não se separam. Não há separação dessas duas naturezas. Por isso que na cruz o Filho de Deus nunca se afastou do Pai. Esse negócio que o pai se afastou do filho, isso aí é baboseira que inventa na internet também. É gente maluca que vê coisa de internet e fica pregando em cima do púlpito. Não houve separação, não houve distanciamento. Deus não pode se afastar de Deus. Se o Filho de Deus é Deus, se toda a Trindade estava envolvida na crucificação e toda a Trindade estava envolvida na ressurreição, Deus não pode se afastar de Deus. Porque se um dia o Filho se afasta do Pai, a Trindade se rompe. E aí a pessoa está falando heresia. Quando fala um negócio desse, prega heresia. Então toma muito cuidado. E quando o Filho de Deus fala, afasta-te de mim esse cálice, não é afasta de mim a missão, afasta de mim esse cálice, cálice da morte. Por quê? Porque ele, sendo justo e cumpridor da lei,
e ele ia viver por ela, que essa é a promessa, ele ia experimentar algo que não era para ele ter experimentado, que era a morte, que a morte é a condenação do pecador. Então não é medo da morte, não é porque ele passa de 1000 cálices da morte por medo da morte, porque ele tinha que passar. Só que ele vai passar por algo que ele não merecia. Não merecia. Esse é o mistério, não merecia. Porque a morte é próprio dos condenados, a morte é próprio de um Adão condenado. Só que ele é o novo Adão obediente, ele obedeceu até o final. Então por que ele tem que passar pela morte? Você tá entendendo? Em tudo ele passou por nós. E se colocou no nosso lugar. Então, toma muito cuidado com o que anda falando nos púlpitos, as bobeiras que andam falando nos púlpitos. Tem muita gente falando muita besteira. Ah, mas Kleber, ele tem ministério. Então, tem ministério tá falando besteira. Aí a pessoa fala uma baita de uma besteira, porque depois que quando a pessoa fala dele também, ele vai se ofender. Ofende toda uma classe igual. Ser teólogo é minha profissão. Eu sou teólogo, sou professor de teologia, sou professor de seminário de teologia. É minha profissão, é o meu ganha-pão. E tem várias pessoas aqui no Brasil, tem muito teólogo no Brasil, muito teólogo, que é a profissão dele. Aí ele sobe em cima do púlpito e fala mal de teologia, fala mal de teólogo. Por que fala mal de teólogo? Porque é ignorante. É só ignorância. Ignorância misturada com ruindade. Por quê? Que é uma coisa também que é tanta ignorância que o Braz já falou que não é para falar mal de teologia em cima do púlpito. Já foi falado que não é para falar mal de estudo bíblico. Mas a pessoa teima. O que mais me impressiona é que é uma pessoa esclarecida. Isso me impressiona. Uma pessoa esclarecida falar uma baita de uma besteira dessa, eu fico indignado. A pessoa falou, quem sabe na tribulação tem mais profetas do que teólogos. É uma baita de uma besteira, porque o teólogo também é um profeta. Porque a missão de um profeta é denunciar o pecado, é denunciar o erro, é apontar para o mal e falar, ó, se arrependa e volta para os retos caminhos do Senhor. Então o teólogo também faz um papel de tocar a trombeta. Então na última tribulação, tomara que tenha muito mais teólogos, porque o teólogo também faz o papel de profeta. Isso é uma baboseira. E outra coisa também, não adianta também ser profeta. No nosso meio hoje em dia não pode mais, você viu? O novo ensinamento interno que tem, que quem vai ser perseguido agora? O pregador que bate palma, o pregador que fala com muita eloquência, o pregador que grita, que altera a voz, né? Que é o meu estilo. Meu estilo é pregar desse jeito. Então, quer dizer, eu já não posso pregar mais. Porque se pregar, você viu o ensinamento agora? Interno, porque não passou isso para a igreja inteira, tá internamente. Vai ser perseguido. Vai passar por reunião, vai ser perseguido. Não importa que o que ele pregou é bíblico. Não importa porque ele bateu palma. Ou seja, o profeta vai ser perseguido também. Então, o famoso profeta da CCB voltou a ser perseguido. Ele foi perseguido nos anos 90, agora está sendo perseguido. Por quê? Porque tem uma união do profeta e do teólogo dentro da congregação. E eles agora vão perseguir o teólogo e o profeta. Os dois vão ser perseguidos. Então também não adianta ser profeta dentro da congregação. Não adianta. Os teólogos, os profetas vão ter que voltar a profetizar nos movimentos de oração. A famosa as cavernas, lembra? Dos anos 90, que a gente falava que ia para as cavernas. Porque não tem, a gente vai nos cultos, essas baboseiras aí. É gente falando bobeira em cima do púlpito, falando mal de teologia. A minha esposa mesmo falou que não aguenta mais a congregação. Falou que não aguenta mais, não aguenta. Falou que vai, não aguenta, não tem mais força de congregar. Minha esposa não tem. A congregação massacrou ela tanto que ela não tem, ela tá sem força de congregar. Porque ela vê essas besteiras e ela fica desanimada. Então, fica difícil, né? Fica difícil. Então, o que eu vejo, a pessoa falando besteira. No dia da grande tribulação tem que ter mais profeta do que teólogo. Qual o problema de ser teólogo? A pessoa é advogada, fala mal de teologia. Ele fala mal da profissão dos outros. Será que ele gosta que alguém fale mal da profissão dele? Eu já fui enganado por uma advogada. Eu tinha uma advogada, ela me enganou. Ela roubou um dinheiro meu. Eu ganhei a causa 100%. E ela fez eu assinar um documento, eu por inocência assinei. Só que aquele documento era um acordo, sendo que eu não queria acordo. Eu tinha ganhado 100% da causa. Eu fiz um acordo com a empresa, sem saber que eu fiz o acordo. E ela me enganou.
E se eu chegar aqui no vídeo e falar mal de advogados? Falar que muitas vezes tem advogado aí que é porta de cadeia, que só fica libertando vagabundo e ladrão de porta de cadeia. Ele vai gostar disso? Não vai. Não vai. Ele vai gostar que alguém fale mal da profissão dele? Ele vai gostar, alguém fale. Você acha que alguém gosta quando ele fala mal de engenheiro, mal de médico? Gente, são profissões dignas. E o teólogo, ele tem uma profissão digna. Ele não é um ladrão, ele não é um bandido. E é o famoso morde e assopra, porque assim, fala mal, xinga teólogo Mariano Jorge. Falo com muito respeito aos teólogos aqui. Muito respeito. Respeito, você detonou minha profissão em cima de um púlpito da igreja que eu frequento. Você detonou minha profissão. Se eu detonasse a sua, falar que tem advogado que engana os outros, você vai gostar? Você não vai. Então, assim, desculpa, né? Sabe, você fala o que quer e ouve que vai ouvir o que não quer. Sabe, desculpa, a tosse tá difícil. Difícil, gente. Até quando a gente vai parar com isso? Quando que vai acontecer isso aí? Qual o problema com a teologia? Todo mundo que fala mal de teologia em cima do púlpito, pode ver, ele não sabe nada de teologia. Porque só fala besteira, não sabe fazer exegese de texto, e não interpreta o texto, e vai falar bobeira em cima do púlpito. Aí a pessoa fala assim: é melhor viver. É melhor ter calo no joelho do que diploma na mão. Ah, o teólogo também. O teólogo que tem diploma na mão também tem calo. Eu tenho calo no joelho, meu irmão. Eu tenho calo no joelho. Eu sou um homem de oração. Sabe por quê? Porque tinha um teólogo do deserto, um ancião do deserto chamado Macário, São Macário. São Macário dizia: se tu és um teólogo, tu oras. Se tu oras, tu és um teólogo. Todo teólogo é alguém de joelho. Todo teólogo é alguém que ora. Eu tenho calo no joelho. Eu sou de oração. Oração sozinho em casa e do movimento de oração também. Eu sou de oração. Oro, vivo em oração. Aqui em casa a gente só vive de oração. Porque a gente só precisa, a gente só depende de oração, vivendo de oração. Esse dia aqui me deu uma crise, aqui no meu escritório, uma crise de choro, de desânimo, de desespero. Crise de choro, crise. A depressão querendo atacar. Eu tive que orar, eu tive que clamar a Deus. Aqui a gente depende de oração. Negócio de teólogo que não ora, isso é baboseira de gente maluca da internet. Teólogo não ora, que teólogo só tem um diploma na mão. Eu sou uma pessoa que ora, e conheço muito teólogo amigo meu, pastor, que é de oração. Tem muita gente que não é teólogo que não ora nem metade do que um teólogo que eu conheço ora. Ou que eu oro. Sabe? Palhaçada, gente. Bobeira. Pra que falar isso no púlpito? Pra que atacar a profissão dos outros em cima do púlpito? Qual o prazer mórbido que a pessoa tem de atacar a profissão dos outros no púlpito? Se não é de Deus, o Espírito Santo não fala isso. Eu tenho certeza que não é o Espírito Santo te envolvendo. Não é, não é o Espírito Santo falando na tua boca. Não é. Não é. Se tiver uma igreja, a pessoa falando uma baita de besteira, você levanta e sai andando, igreja. Levanta, pega a malinha e vaza. Por quê? Ficar numa igreja que o camarada tá falando besteira, aí a pessoa fala: é melhor estar no santuário do que nas escolas de teologia. Qual o problema da escola de teologia? O ranço que você tem contra a teologia? E se eu falasse que é melhor? Eu vou dar um exemplo. Um dia tava um congresso lá no Mackenzie, a minha blusa do Mackenzie, quando eu estudei lá. Tava num congresso no Mackenzie, que tava um congresso de direito. E um bambambam lá de direito falou assim: você quer ser bonzinho? Vai estudar teologia. Quer ser advogado? Tem que fazer de tudo pra ganhar dinheiro. Foi isso que eu ouvi de um advogado, de uma palestra, num congresso. Quer ser bonzinho e perdoar os outros? Vai ser teólogo. Ele falou isso porque ele sabia que tava cheio de teólogo no auditório. Ele falou isso. Aí um meu professor falou, levantou a mão e falou assim: então quer dizer que você está partindo do pressuposto que o advogado não tem um princípio cristão, não tem um pressuposto de uma moral cristã? Quer dizer que todo advogado tem que mentir, tem que roubar, tem que enganar? E ele não teve resposta. É isso? Você vai gostar de ouvir isso? Logicamente que não. Eu também não gostei que você falou mal da minha profissão. Eu não gostei. Ah, mas tava no púlpito. Tava errado, tava na carne. Você tá na carne. Não é o Espírito Santo falando na tua boca, tá? E daqui a pouco eu vou falar outra coisa, uma denúncia. Olha isso aqui. É...
Então, já esclareci, esse negócio de escravo e servo é a mesma coisa, porque é a tradução, tá? A pessoa não sabe estudar cultura greco-romana, vai falar bobeira. Esse negócio de calo no joelho, diploma na mão, santuário, escola de teologia, isso é baboseira. Na tribulação, tomara que tenha muito mais profetas e muito mais teólogos, porque todos eles vão denunciar o erro. E menos advogado, porque na tribulação vai defender quem? Você acha que não vai ter muita gente que vai ter advogado que vai defender o anticristo sem saber que é o anticristo? Vai ter muito advogado que vai defender o anticristo sem saber que é o anticristo. Na grande tribulação. Então, bobeira. Pra que atacar a teologia? Aí a pessoa atacou a teologia, atacou a teologia. Aí quando ele foi expor o texto, quando ele foi explicar o texto, o que ele fala? Jesus não precisava da cruz para perdoar o pecado de ninguém. Jesus não precisa da cruz. Para que morrer na cruz? Né? Só que, gente, ele não sabe que a Bíblia fala que o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo, e outra passagem fala que ele morreu desde a fundação do mundo. Porque quando Deus fazia Adão, Deus estava pensando no filho dele, no segundo Adão. O projeto não era o primeiro Adão, o projeto era o segundo Adão. Quando ele estava criando a humanidade, ele sabia que um dia ele se encarnar. Porque Deus é um Deus eterno, passado, presente e futuro, é um instante só na presença dele. Ele sabia que um dia ele se encarnar. Quando ele fazia Adão, ele pensava em quem? No filho dele. Sabe? E a pessoa não sabe disso, aí fica falando bobeira. A cruz não é um acidente em Deus. A cruz é um projeto. Porque é a partir da cruz que Deus vai demonstrar o seu poder e a sua glória. Então, eu vou dar alguns motivos por que Cristo tinha que morrer na cruz. Vou dar alguns aqui, bem geral, mas depois eu vou formular uma aula certinha, porque professor de teologia dá aula, né? Professor de teologia dá aula, tem que dar aula, para a pessoa aprender. Eu vou ministrar uma aula. Talvez eu faça isso ainda hoje. Mas vamos lá. Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender, a necessidade da cruz na justiça divina. Deus é justo e santo. Marca isso. Deus é justo e santo. Deus não pode simplesmente perdoar ignorando o pecado, pois isso violaria o seu próprio caráter justo. Deus que perdoar, vou perdoar, tá tudo certo, tá perdoado. Então quer dizer, você ofende a santidade de Deus, o pecado se ofende a santidade de Deus, uma força cósmica que te escraviza e ofende a santidade de Deus, e Deus simplesmente perdoa. Aquela passagem que diz que o paralítico é colocado na frente de Jesus, Jesus falou, perdoados são os teus pecados, porque ele queria mostrar que ele era que tinha poder de perdoar pecado. Aí o pessoal ficou cochichando, ele tá falando que perdoa pecado, só Deus pode perdoar pecado. Ele falou, ó, como vocês sabem que o Filho do Homem perdoa pecado, levanta-te e anda. Ele queria mostrar que ele tinha poder de perdoar pecado, não que ele não precisava da cruz para perdoar o pecado. Se uma coisa não leva a outra, é um raciocínio ilógico, é uma falácia teológica. Ó, tá vendo? Jesus não precisava da cruz para perdoar o pecado. Né? Então vamos lá. O salário do pecado é a morte. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Hebreus 9, versículo 22. Pois o salário do pecado é a morte. Romanos 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Se você peca, você morre. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Você entendeu que tinha que derramar sangue? E não é sede de sangue. Deus não tem sede de sangue. Deus não é um psicopata. Deus não é um maluco doido que tem sede de sangue, como foi falado no púlpito. Não é sede de sangue. É justiça divina. Se Deus deixasse o pecado impune, ele deixaria de ser justo. Romanos 3, versículo 25 e 26. A cruz é a maneira pela qual Deus mantém a justiça e manifesta a graça ao mesmo tempo. Na cruz, justiça e misericórdia, justiça e graça se encontram na mesma pessoa. Ele é justo porque o pecador, ele não sendo pecado, assume o pecado da humanidade por uma morte vicária, substitutiva, que não é doutrina católica, tá? A morte substitutiva, a morte vicária, não é uma doutrina católica, é uma doutrina reformada, doutrina tradicional, doutrina cristã. Todos os cristãos, a maioria. Só não aceita a doutrina da justificação pela fé e não aceita a doutrina da morte vicária. Sabe quem não aceita? Não é questão de católico. Quem não aceita é teólogo liberal. Entendeu? É os teólogos liberais que rejeitam a ideia de substituição. Tá bom? E você sabia que a doutrina da substituição hoje no mundo da teologia está sendo atacado? Você não sabe, né? Porque não está no mundo acadêmico, não está envolvido.
Tá falando bobeira. Você tá fomentando uma doutrina que tá sendo atacada por ateus, por hereges e teólogos liberais, e você vai lá em cima do púlpito e reforça. Sem saber o que tá falando. O correto era você levantar no púlpito e pedir perdão que você fez. Ou o Braz te repreender. Chamar você, que você recebeu uma liberdade novamente de ministério, e vai lá no púlpito e prega uma heresia dessa. Você devia ser repreendido lá no Braz. É essas coisas. Não, agora é proibido tirar foto, gravar vídeo. Isso é proibido. Agora, esse erro aí, ninguém vai falar nada. E esse vídeo aqui vai ter um monte de gente me xingando aqui nos comentários. Eu vou, lógico, excluir tudo, vou denunciar. Não vou deixar gente maluca me xingando. Gente doida. Esse dia eu passei por uma pessoa no metrô aqui perto, acho que a pessoa me reconheceu da internet. E falou, e aí, maluco? Eu vi que o cara, eu falei, eu não vou querer brigar com ele. Passei andando direto. Ele, entendeu? Eu não sei que tipo de demônio que a pessoa é. As pessoas são assim, as pessoas são... Lógico, se ele viesse pra cima de mim, eu sou um cristão, mas eu ia me defender. Assim, na Zona Leste, né, eu falo assim, eu me perdoa, mas esse camarada vai tomar na zoreba, porque o cara tava provocando. Você vê qual olha o nível de maluquice do mundo que estamos vivendo? Então eu não vou deixar maluco falando besteira aqui no meu canal, não. Vou excluir e denunciar tudo, tá? Não quiser comentar, não comenta. Não quiser visualizar, não visualiza. Não tem problema nenhum. Logo, logo esse canal vai fechar mesmo. Tá tudo certo. Então, gente, para com isso. Para. Isso é uma baita de uma baboseira, tá? Se Deus deixasse o pecado impune, ele deixaria de ser justo. A cruz é a maneira pela qual Deus mantém a justiça e manifesta a graça ao mesmo tempo. Como escreveu John Stott, grande teólogo, que as pessoas rejeitam, né? Um livro chamado A Cruz de Cristo. Eu tenho ela aqui na minha biblioteca, lindo e maravilhoso, livrinho, muito bom. Deus mesmo deu o que ele mesmo exigiu para satisfazer a si mesmo, toda a obra dele. Ele deu mesmo o que ele mesmo exigiu. Ele deu justiça e exigiu justiça para satisfazer a justiça dele. E aí nós temos a substituição penal, que muita gente rejeita. Só que não sabe que ao rejeitar isso, tá falando uma baita de uma besteira. Jesus morreu em nosso lugar, sumindo a penalidade que era nossa. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Isaías 53, versículo 5. Cristo morreu pelos nossos pecados, 1 Coríntios 15, versículo 3. Ele morreu pelos nossos pecados. A morte é substitutiva. Ela é bíblica, tá na Bíblia. A pessoa tá rejeitando a Bíblia. Entre a Bíblia e o Kleber fica com a Bíblia. A justiça exige punição pelo pecado. O amor de Deus oferece o próprio Filho como substituto. Assim, a cruz é onde se encontra a justiça e o amor. Romanos 5, versículo 8 e João capítulo 3, versículo 16. O Anselmo de Cantuário, grande teólogo do século XII, vai dizer o seguinte: Em Curro Deus Homo, que é Por que Deus se fez homem, é um livro que eu também tenho aqui na biblioteca, porque teólogo lê. Teólogo lê livro, ó. Tem um monte de livro aqui. Teólogo lê. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, teólogo lê. Deixa eu ver se eu tô... Ó, teólogo lê. Tá bom? Ó. Teólogo lê. Entendeu? Então, teólogo é alguém que lê, que estuda, que pesquisa. É uma profissão. Então não fica falando mal de profissão dos outros, que ninguém fica falando mal do direito. E aí fala besteira. Anselmo de Cantuário vai falar em Puro Deus Homo. A ofensa contra Deus é infinita. Só um Deus homem pode fazer tal ofensa. Não é que ele abandonou a divindade. Ele não deixou de ser Deus, mas assumiu o que ele não tinha. E aí nós temos uma união hipostática. Nós temos um verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Não é 50% um e 50% outro. É 100% um e 100% outro. Porque só um Deus encarnado pode salvar um homem. Criatura não pode salvar criatura. Por isso que Jesus não é uma criatura. Então para com essa bobeira, falando besteira em cima do púlpito. Calvino, que muita gente odeia, mas era um grande teólogo, dizia: Cristo suportou a maldição da lei em nosso lugar, Gálatas 3, versículo 13, para que pudéssemos ser justificados. E nós temos a cruz como reconciliação e restauração. Depois eu vou ministrar uma aula sobre isso, tá? Aqui é só um resumo. A cruz não é apenas uma transação legal, é um ato relacional que restaura a comunhão entre Deus e a humanidade. É mesmo? Onde está escrito, Kleber? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Na cruz, Deus reconcilia-se com o mundo.
Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Tendo feito a paz pelo sangue de sua cruz. Colossenses, capítulo 1, versículo 20. Pela cruz houve paz entre Deus e os homens. Então era necessário morrer na cruz. Jesus mesmo disse, o filho do homem vai ser sofrer e tal. E é necessário e forçoso que assim aconteça. Tinha que acontecer. A cruz não é um acidente, é um projeto de Deus. Como a ressurreição também era um projeto. Estava tudo dentro do plano, do projeto. Ah, mas por que fez isso? Porque Deus tem suas, como diz hoje na filosofia da religião, Deus tem suas boas razões para tal processo de fazer criar esse projeto de salvação desse jeito. Nesse mundo possível, ele criou a salvação desse jeito. Ele realizou a salvação desse jeito. E ele tem lá suas razões. Por que uma mente finita igual a minha vai tentar entender uma mente infinita igual a de Deus? É muita pretensão, é muita arrogância querer entender Deus. Isso é uma baita de uma baboseira da internet. O pecado destruiu o relacionamento entre Deus e os homens, porque o homem pecou, ofendeu a santidade de Deus. O homem era inimigo de Deus. Cristo, sendo plenamente humano e divino, reúne as duas partes rompidas, porque ele une os dois. Por isso que em Cristo, o Deus está muito próximo do homem, mas em Cristo o homem agora está muito próximo de Deus. Ele uniu as duas coisas, céus e terra. Na cruz ele abre o caminho de volta e a comunhão e a vida divina. Agora a cruz como vitória sobre o mal, que é a teoria Christus Victor, que muita gente aceita só essa teoria e rejeita as outras teorias. Mas na verdade essa teoria está junto com todas elas. Você tem que enxergar a cruz como uma obra multifacetada, com várias nuances. E uma delas é o Christus Victor. Cristo sendo plenamente humano e divino, despojando principados e potestade, os expôs publicamente, triunfando deles na cruz. Na cruz, Cristo triunfa sobre as potestades. Ele tinha que morrer na cruz. Colossenses 2,15. O pecado, a morte e Satanás exerciam domínio sobre a humanidade. Lembra? Quem tem a força do pecado? Quem tem o aguilhão da morte? Quem tem a força do pecado? O diabo. Por isso que a Bíblia fala que Jesus veio desfazer as obras do diabo. E ele fez isso na cruz. Porque ele pegou a nota que nos era ofensiva contra nós e cravou na cruz. Pagou a dívida e cravou na cruz. Cristo vence essas forças entregando-se à morte e ressuscitando. O paradoxo, a fraqueza da cruz é a força de Deus. Daqui a pouco vamos ver isso. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Irineu de Lyon e Atanásio, que eram os grandes teólogos, Irineu, grande teólogo que combateu as heresias, escreveu um livro chamado A Hereses, que eu tenho na minha biblioteca, e o livro de Atanásio, que eu também tenho na biblioteca, porque teólogo lê, estuda. Enfatizaram a cruz como vitória cósmica de Cristo sobre os poderes das trevas e a corrupção. Como a própria Beverly Gaventa, grande teóloga atual, vai falar a mesma coisa, que é uma vitória cósmica, porque o pecado é uma ação cósmica que subjuga a humanidade. Cristo vem como uma ação cósmica também e vence o pecado. E o próprio texto em Romano diz que Jesus condena o pecado na morte dele. Ele sentencia o pecado. Olha o mistério disso. A cruz como cumprimento das escrituras e da economia da salvação. Convém que o Filho do Homem sofra muitas coisas, Lucas, capítulo 24, versículo 26 e 27. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse a escritura. Cristo na cruz, gente, é cumprimento da escritura. Tinha que cumprir. Era cumprimento da Sagrada Escritura. Então, esse negócio que foi um acidente, que Jesus não precisava morrer na cruz, isso é uma baita de uma heresia. Mateus, capítulo 26, versículo 54. Desde Gênesis, capítulo 3, versículo 15, o plano da redenção apontava para o descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Lembra lá em Gênesis? Ela vai morder o teu calcanhar, mas a semente da mulher um dia vai esmagar a cabeça da serpente. Esse é o plano. E onde se cumpriu o esmagamento da cabeça da serpente? Lá no Cristo. E no Gólgota, você vê, a cruz é como se fosse parecendo um símbolo, é uma analogia, né? Parece uma espada, né? Uma de uma espada. E ele foi crucificado no Gólgota. Parece uma espada cravando na cabeça da caveira, né? É uma analogia que podemos usar. Ali a serpente foi esmagada, né? Pisada, né? E vencida. O sacrifício do Antigo Testamento, o Cordeiro Pascal, o servo sofredor de Isaías, todos prefiguram a cruz. Tem um livro que foi lançado agora chamado Tipologia.
Leiam lá, da editora Pronobis, um grande ator. Eu vou comprar essa obra, só tinha em inglês. Vou ter que estar aqui na biblioteca. A cruz não foi um acidente, mas o ápice da história da salvação. Atos capítulo 2, versículo 23. Não foi um acidente, gente. Não foi um acidente de percurso que tinha. Ah, agora vai ter que morrer na cruz fazer o quê, né? Como muita gente, muitos teólogos aí doidos da internet falam. Não, ele foi assassinado, né? Não, ele se entregou. Não houve assassinato, houve entrega. Ninguém tira a vida do Filho de Deus. Jesus disse: Eu tenho o poder de entregar minha vida e tenho o poder de trazê-la de volta. Esse é o poder dele. Então não foi um acidente de Deus. A cruz é a revelação suprema do amor de Deus. Ninguém tem maior amor que este. Dará a vida pelos seus amigos. João capítulo 15, versículo 13. Isso é um símbolo do amor. Cristo na cruz está demonstrando amor. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu por nós na cruz. Romanos 5, versículo 8. Estou citando Bíblia. É Bíblia. Vamos ficar com a Bíblia. Está na Bíblia. Não estou inventando nada na minha cabeça. O amor verdadeiro se manifesta no sacrifício, porque o amor é sacrificial. Daí vem sacro ofício. O ofício do amor é entrega. Na cruz, Deus entra na dor humana e transforma essa redenção. Por isso que ele estava lá, face de mim o cálice. Não é que ele estava com medo da morte. É porque ele ia experimentar algo que ele não precisava experimentar porque ele era justo. É isso, não é medo, sabe? Não é medo. É experimentar algo que você não merecia. É o maior testemunho de Deus, não é distante, mas compassivo e solidário ao sofrimento humano. Também tem a cruz como nova criação. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, segundo Coríntios 5, versículo 17. Por um só homem entrou o pecado, assim também por um só ato de justiça veio a justificação. Romanos 5, versículo 12 ao 19. Ele é o segundo Adão. Se o primeiro fez um ato de injustiça e o pecado passou a todos, pelo ato de justiça, todo aquele que crê pela fé obtém a salvação, obtém a vida eterna. Não é que você vai receber a vida eterna, você já tem a vida eterna. E a vida eterna é essa, que conheço a ti e ao teu filho a quem enviaste. Essa é a vida eterna. Para que conheçam a verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como Adão trouxe a morte, Cristo, o novo Adão, inaugurou a nova humanidade. A cruz é o centro da recriação do cosmos, o eixo em torno do qual tudo é reconciliado e renovado. O N.T. Wright, grande teólogo do Novo Testamento, academicamente respeitadíssimo, vê a cruz como o evento através do qual Deus derrota o mal e lança as bases da nova criação. Então vamos resumir agora? Vamos fazer um resumo? Vamos, Kleber, faz o resumo. Na questão da dimensão legal, satisfazer a justiça de Deus e pagar a pena do pecado. Isso é o que a cruz precisa fazer. Romanos 3, versículo 25 e 26. Também foi sacrificial, ser o cordeiro substituto. Hebreus 9, versículo 11 e 14. Também tem a cruz como ato relacional, reconciliar Deus e a humanidade, segundo Coríntios 5, 18 e 19. Temos também o ato como um ato cósmico, vencer o mal, a morte e Satanás, Colossenses 2, versículo 15. Também um ato histórico, cumprir as escrituras e o plano eterno, Atos, capítulo 2, versículo 23. E existencial, revelar o amor e convidar a transformação, João 3, versículo 16. Era necessário que ele morresse na cruz. Agora vamos lá, deixa eu entrar aqui na Bible Logos. Vamos lá, 1 Coríntios. Para não falar que eu tô na Bíblia. Vamos para a Bíblia. Vamos ver aqui. Só um momento. Aí diz aqui: porque não enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho. Eu não fui enviado para batizar, para pregar o evangelho. Aí ele diz: não com sabedoria de palavra, mas para que não se anule a cruz de Cristo. Aí ele diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Então, para quem está se perdendo, a palavra da cruz é loucura, porque a cruz era o quê? A cruz era castigo. Era o castigo mais terrível que o Império Romano aplicava a uma pessoa que fosse condenada. Então, por isso que fala que Cristo morreu na cruz é um paradoxo. Então, para quem está se perdendo, para quem está no pecado, a cruz é um absurdo. Então, toda vez que você falar, vê alguém que não entende por que Cristo morreu na cruz, você fica esperto.
É um sinal gravíssimo. A pessoa não entender por que Cristo morreu na cruz, falar, não, porque não devia morrer, não precisava morrer, isso é um perigo, porque ó, o Paulo está falando aqui, é para os que se perdem. Mas para nós, os que são salvos, somos salvos, é o que? É o poder de Deus. A cruz é o poder de Deus. Aí ele fala, pois está escrito, aí ele cita o que está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Aí ele diz, onde está o sábio? Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Ele está falando dos grandes, né, o escriba, o sábio daquela época, os sábios, os gregos, os filósofos, o escriba ali entre os judeus. Onde está o inquiridor desse século? Os que questionam as coisas, porque tinha muita gente que ia para a Ágora questionar filosoficamente. Cadê o inquiridor desse século? Aí ele diz, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? A sabedoria do mundo Deus tornou louca, porque na cruz os sábios não entendem o mistério da sabedoria de Deus. Aí fala, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Não, o mundo não conheceu pela sua própria sabedoria a sabedoria de Deus. Aí fala, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então Deus quis salvar alguém pela loucura da pregação. Qual é essa loucura? Fala que Jesus morreu na cruz. Essa é a loucura da pregação. Porque é loucura. Como que um Deus assume a nossa humanidade e morre na cruz, que é o castigo mais terrível do Império Romano? Essa é a loucura da cruz. E isso aqui que eu tô falando é consenso acadêmico dos teólogos, tá? Ninguém tá falando bobeira da cabeça. O que tá na Bíblia, consenso exegético, ninguém tá falando bobeira, tá? Não é tirando vozes da minha cabeça. Teólogo não fala vozes da cabeça. Vamos lá, ó. Para os porque tanto os judeus pedem sinal, mas como os gregos buscam sabedoria. Os judeus toda hora ficam pedindo, dá um sinal se tu és o Messias, dá um sinal se você é filho de Deus. E os gregos buscam sabedoria. Aí ele fala, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Qual é a pregação de Paulo? Cristo crucificado. Então, se Paulo está pregando Cristo crucificado, todo pregador que se preze como pregador tem que pregar Cristo crucificado. Por que, Kleber, tem que pregar Cristo crucificado? Aí ele fala, escândalo para o judeu, porque é um escândalo. É um escândalo. Como que pode Deus se fazer homem? Como que pode? Aí fala, escândalo para os judeus. Escândalo aqui é pedra de tropeço. Os judeus tropeçam na cruz. A palavra escândalo é escandalizar. Aqui no grego traz a ideia de tropeçar, de cair. É um tropeço, escândalo para os judeus. E é uma loucura para os gentios, para os pagãos, para os gregos. Por que é loucura, Kleber? Porque os pagãos naquela época não entendiam, porque na cabeça deles, um Deus não pode se fazer homem. Um Deus não pode morrer na cruz do Calvário. Um Deus não pode se encarnar. Um Deus não pode se limitar. Existe uma dicotomia entre a divindade e a humanidade. Por isso que é uma loucura. Aí fala, mas para os que foram chamados, para o evangelho, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo. E aí eu prego para quem for chamado, eu prego Cristo. Por quê? Aí ele fala, porque Cristo é o poder de Deus, sabedoria de Deus. Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Aí fala, versículo 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Quando Deus, na loucura de Deus, porque se a cruz é loucura da pregação, aí Paulo vai usar um trocadilho. A loucura de Deus é mais sábia que os homens. Porque Deus, quando nós entendemos que Deus está louco, aí que ele está sendo sábio. Ele está mostrando sua sabedoria. Mais sábia que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Qual é a fraqueza de Deus? Deus se fazer homem. É Deus fraco. Como diz lá o Incrível Hulk, né? Pega lá o irmão do Thor, bate de um lado, bate do outro, porque ele fala, eu sou um Deus, criatura ridícula. Aí o Hulk vai lá, bate de um lado, bate do outro, o Hulk fala, Deus fraco. Porque não entende como que um Deus pode apanhar, como que um Deus pode ser humilhado, como que um Deus pode ser cuspido. Falaram isso de Jesus também. Se esse camarada é Deus, é um Deus fraco. Mas Jesus é a sabedoria de Deus contra ele é a sabedoria de Deus e ele é o poder de Deus. Por isso que Paulo vai falar que o evangelho, que fala da cruz, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto dos judeus como dos gentios.
É isso. Gente, custa ensinar isso pra igreja, custa ensinar isso em cima do púlpito. Qual é o problema de ensinar isso? Qual o problema? Pra que falar besteira na internet? Pra que falar besteira em cima do púlpito? Pra que falar mal de teólogo, falar mal da profissão dos outros em cima do púlpito? Coisa feia. Coisa feia. Ninguém gosta de ser ofendido na sua profissão. Ninguém gosta. Outra coisa, eu vi esse dia alguém falando também, estava escrito num documento oficial, falando o conceito de uma vez salvo, salvo para sempre incentiva a libertinagem. Para com bobeira, gente. Quem é que falou uma besteira dessa? O conceito de salvo, salvo para sempre, uma vez salvo, salvo para sempre, é um conceito teológico porque entende que foi Deus que salvou o homem. Se foi Deus que salvou o homem não vai se perder. Por quê? Quem salvou foi Deus. Não foi você, foi Deus. Deus perde batalha? A boa obra que ele começa, ele não há de terminar? Deus é um ser perfeito? Se ele é um ser perfeito e ele te salvou, por que ele vai deixar você se perder? Né? Então, o conceito tramita em cima disso. Aí a pessoa no documento oficial fala, não, isso aí a- oferece libertinagem pro povo, porque uma vez salvo, salvo para sempre, você pode pecar à vontade. Não! Se você é salvo, você não vai pecar à vontade. Se você é um salvo, o salvo ele é reconciliado em Cristo, ele é convertido em Cristo e o Espírito Santo convence ele do pecado, da justiça e do juízo. E há todo dia um arrependimento, todo dia uma conversão e todo dia uma santificação. O pecado não tem mais poder sobre ele. Então esse negócio que a pessoa é salva e pode pecar à vontade, isso é uma coisa de gente maluca da internet. E ainda a pessoa vai lá e escreve num documento oficial ainda. E ainda faz isso numa reunião. Na mesma reunião que proibiu os vídeos, faz um negócio desse. Ah, gente, não dá. Aí todo mundo vai chamar vocês de seita, mas fica chamando de seita. Porque tá fazendo besteira, gente. Em vez de todo mundo se unir para ajudar a igreja, para fazer a igreja crescer, para a igreja voltar aos eixos, não, fica falando essas besteiras aí. E aí fica todo mundo comemorando, novos obreiros do interior de São Paulo, novos obreiros, novos obreiros. Eu fiz um vídeo aqui. Seja bem-vindo os novos obreiros, que foi levantado em São Paulo. E eu ainda comemorei aqui que a pessoa voltou pro ministério, falei parabéns para ele. A pessoa sobe em cima de um púlpito. Eu falei aqui no meu canal, parabéns para ele que voltou pro ministério e pro Jarbas de Paraibuno, que eu amo tanto aquele velhinho. Parabéns. Aí o camarada vai lá em cima do púlpito e falar mal da minha profissão. Coisa feia, gente. Isso é imoral. Isso é imoral. O meu professor lá no mestrado, ele é teólogo. É um padre. Muito honrado, muito digno, muito respeitoso. Muito digno. Me respeita a minha fé, não fala mal da minha religião. Você acredita que eu tô lá? Eu sou o único protestante no curso. Todos os padres me respeitam. Os meus professores, a maioria é tudo padre. E todos me respeitam. Agora você vai na igreja que você frequenta, o camarada falar mal da tua profissão em cima do púlpito. Não, ainda xinga os teólogos, fala que os teólogos não oram, fala que é melhor ter calo no joelho do que diploma na mão, fala um monte de besteira, sem saber da vida das pessoas, porque eu sou um homem de oração. Aí a pessoa fala tudo isso e ainda fala, mas com todo respeito. Eu não tô falando mal de teologia, com todo respeito. Bate e assopra, bate e assopra. Né? Eu xingasse aqui todos os advogados, mas com todo respeito à OAB, com todo respeito, né? Com todo respeito. Ninguém gosta de ser xingado na sua profissão, gente. Quem me deu essa profissão de teólogo foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu essa profissão. É uma profissão muito digna, tá? Muito digna. Porque encaminha as pessoas a amarem a Deus. Você vai falar, porque tá estudando teologia, tá fazendo se afastar de Deus. Eu vi uma pessoa falando em cima do púlpito. Quem afasta as pessoas de Deus não é teologia, gente, é o diabo. É Satanás que te afasta. Se você está estudando e você está ficando cada dia mais longe da igreja, é o diabo que estava. Você está estudando a teologia de Satanás. A teologia cristã, ela vai te aproximar mais de Deus, vai te fazer você mais crente, mais adorador. Porque toda teologia te leva a uma doxologia, te leva também a uma ortopraxis. Toda ortodoxia te leva a uma ortopraxia. Toda ortodoxia te leva a uma doxologia. Mas eu não sei o que está acontecendo. Sinceridade, eu não sei. Então, esse vídeo aqui,
54 minutos é uma advertência aqui pra vocês. Um conselho, advertência. E toma cuidado com heresia. Começou a falar BC, falando que Jesus precisa morrer na cruz, levanta e sai andando, gente. Não fica ouvindo umas coisas dele falando amém pra isso, concordando com isso. Não dá pra concordar. Não dá pra concordar. Agora eu entendo porque eu tava pensando em até em congregar esse tempo atrás aí numa região aí de Carapicuíba e fizeram de tudo pra mim não ir. Agora eu entendi o porquê que não fizeram de tudo. Tinha um irmãozinho fazendo de tudo pra me congregar lá, mas armaram os esquemas e fizeram de tudo pra eu não ir, né? Fizeram lá umas lambanças e eu não fui. Agora eu entendi o porquê. Porque não gostam dos teólogos. Perseguem os teólogos. Coisa que o irmão Salvador já falou no púlpito, que para parar de perseguir teólogo, é para parar de perseguir estudo bíblico, é para parar de falar mal de teologia em cima do púlpito. Já foi falado isso no Braz, mas os camaradas são um bando de teimoso que fica desobedecendo o que o Braz ensina. Já foi falado em circular para parar de perseguir o estudo bíblico. Aí o camarada fica lá detonando estudo bíblico, detonando teologia. Por isso que falou besteira, por isso que pregou uma heresia em cima do púlpito. Para com isso, gente. Tá tudo errado. Sabe? Eu podia estar dando uma aula aqui, falando alguma coisa interessante de teologia, de Bíblia. Pergunte ao teólogo explicando para a igreja. Mas não, tem que parar para corrigir uma baita de uma besteira. Porque foi pregado numa igreja gigante, lotada, e muita gente acredita nisso, que Jesus não precisava morrer na cruz. Foi só um acidente, alguém assassinou ele lá. Gente, tá contrariando a Sagrada Escritura. Isso não tá na Bíblia. Isso que falaram aí, ó, nesse dia num culto aí, não tá na Bíblia. A Bíblia fala que Jesus precisava morrer na cruz. Fala o contrário. Ele tinha que morrer na cruz. E a morte tinha que ser substitutiva. Ela tinha que ser vicária. Tá tudo errado. Então, desculpa. E assim, eu não menciono o nome por respeito. Mas como me desrespeitou a minha profissão, me senti ofendido, Kleber. Se sentiu ofendido? Parabéns, eu também me senti ofendido. Você falando mal de teologia. Eu me senti ofendido você falando mal da minha profissão. Né? Pede perdão lá na igreja, eu também peço perdão aqui também. É igual falaram de um irmãozinho entrou em contato comigo e falou: Ô, irmão Kleber, você tem que ser mais humilde, tem que pedir perdão. Eu falei: então beleza, então alguém pede perdão pra mim? Então assim, é a mesma coisa, eu vou repetir novamente. Se subir em cima do púlpito, pedir perdão pra igreja, irmão, falei mal de teologia aqui, não era pra me ter falado, peço perdão, me interpretaram mal, peço perdão em nome de Jesus. Fique em paz, eu apago esse vídeo que eu tô fazendo aqui. Eu apago esse vídeo e excluo e peço perdão pra você também. Tá errado isso. Você pregou em cima do púlpito, falou mal de teologia e ainda pregou uma heresia. Por isso que falou mal de teologia, porque quando fala mal de teologia é porque não estuda. Todo mundo que fala mal de teologia porque não estuda, porque é preguiçoso, aí vai falar heresia em cima do púlpito. É preguiça. Preguiça intelectual. Preguiça intelectual. Tem dia que eu sento aqui nessa poltrona, eu leio um livro um dia. E em um dia eu leio um livro. É preguiça, gente. As pessoas têm preguiça de estudar. Preguiça de abrir a Bíblia e ler a Sagrada Escritura. Olha como ela é linda e maravilhosa. Olha como que a Bíblia é maravilhosa. Vou abrir aqui, ó. Ó. Mateus, abri a Bíblia. Mateus, capítulo 24, ó. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se deles os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhes disse: Não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele, seus discípulos, e em particular dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Olha que coisa bonita. Vamos abrir outro texto aqui, vamos abrir o texto, ó. Vamos ver se eu abro o texto aqui, ó, qualquer texto. Olha que abriu. Isaías 51. Ouvi-me vós, os que seguis a justiça, os que buscai o Senhor. Olhai para a rocha, de onde fostes cortado, para a caverna do poço, de onde fostes cavado. Olhai para Abraão, vosso pai, para Sara, que vos deu a luz. Porque sendo ele só, o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Porque o Senhor consolará Sião, consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, e ação de graças, e a voz de melodia. Olha como que a Bíblia é bonita. Abre a Bíblia e lê.
Explica o texto bíblico para a igreja e leia. A Bíblia é tão bonita, ela é tão maravilhosa. Tem dia que eu tô lendo aqui, eu choro. Eu choro quando eu vejo o texto bíblico. É bonito demais. Mas qual é o ranço que se tem contra a Bíblia? Por que que tem a Bíblia como inimigo? Por que que tem o estudo bíblico como algo do inimigo? Sendo que não. O estudo bíblico é o Espírito Santo dizendo, ó, vocês têm que se voltar para a Sagrada Escritura. Tá errado isso. Em nome de Jesus Cristo, isso está errado. Seja repreendido. Todo mal que se levanta contra o estudo bíblico, se levanta a Sagrada Escritura dentro da igreja, seja repreendido no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus, seja repreendido. Esse negócio de dizer que Jesus não precisava morrer na cruz, isso aí está sendo. Eu repreendo no nome do Senhor Jesus. Isso aí é uma heresia. Não está na Sagrada Escritura. Está enganando o povo de Deus. O povo de Deus não merece isso. Tá errado. Eu sei que muita gente vai ficar meu inimigo porque até gosta desse pregador. Eu também gostava dele, que mandou um. Eu tenho uns áudios gravados aqui de um irmão entrando em contato comigo e ele mandou esses áudios do pregador. E eu falei, rapaz, eu gosto dele. Eu gosto dele. Ele é um bom pregador. Teve uma primeira pregação, segunda, ele citou Agostinho de Hipona na pregação. Eu falei, nossa, que pregação bonita. Fiquei feliz. O camarada sobe em cima do. Fala, eu falei bem pra ele. Eu tenho um áudios meu falando bem dele. Falando bem dele. E tem vídeo meu aqui no YouTube eu falando que ele seja muito bem-vindo novamente pro ministério. Falando bem dele. O camarada sobe em cima do púlpito, fala mal da minha profissão e ainda prega uma heresia que Jesus não precisava morrer na cruz. Aí, desculpa, sinto muito. Aí você chutou o pau da barraca, aí você chutou o balde. Sinto muito, tá errado. Heresia, heresia, tá errado. E em nome de Jesus Cristo seja repreendido. Tá errado. Ah, mas é o Papa, tá errado. Ah, mas foi fulano, tá errado. Em nome de Jesus tá repreendido. Ah, teólogo também profetiza, ó, teólogo também repreende. Ah, porque na tribulação não pode ter. Tomara que tenha mais profeta do que teólogo. Ó, aqui você encontrou um profeta e um teólogo. Seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Se for humilde e se arrepender e pedir perdão, eu excluo esse vídeo que eu tô fazendo agora, eu excluo ele do YouTube e peço perdão pra você também. Mas quero ver se você tem humildade de fazer isso. De subir no púlpito, irmão, eu subi aqui e preguei uma heresia. Falei que Jesus não precisava morrer na cruz, tá errado, não tá na Bíblia. E eu peço perdão pra igreja. Faz isso que eu excluo esse vídeo aqui. Eu excluo, eu garanto. Eu te dou minha palavra de cristão que eu excluo esse vídeo aqui. Tá errado, gente. Não pode aceitar essas coisas, não. Em cima do púlpito não dá, não. Enganando a igreja, ensinando heresia pra igreja, ensinando mal pra igreja. Por isso que as pessoas são contra os teólogos. Porque sabem que os teólogos vão fazer denúncia profética. Vão denunciar profeticamente. Tá errado. Não dá. Quando mandaram pra mim o áudio, eu falei, meu Deus. Isso é desespero. Isso é um desespero. Isso é angustiante. Eu tô numa igreja dessa, eu não tô num culto desse, eu levanto e vou embora, porque eu não vou poder interromper o culto, porque é crime interromper um culto público. Mas eu vou embora. Eu pego a minha maleta e vou embora. Não dá. Ou eu dou um grito, ô heresia, isso aí tá errado. Antibíblico. Não dá, gente. Tá bom? Deus abençoe vocês e peço perdão. Se alguém se ofendeu com esse vídeo aqui. Se alguém se ofendeu com esse vídeo, ficou se sentindo magoado, triste, peço perdão. Se escandalizou comigo, peço perdão em nome de Jesus. Peço perdão em nome de Jesus. Mas a denúncia tinha que ser feita. A denúncia, ela foi feita e não voltará atrás. Tá bom? Deus abençoe a vida de cada um. Todos fiquem com Deus. E eu espero você no próximo vídeo. Fique com Deus. Até a próxima. Amém.